A paz de São Jesus Cristo tem uma palavra de Deus para os nossos corações, e a palavra de Deus se encontra lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que nos diz assim: E também eu a ti digo, que tu és um matacão pequeno, e sobre esta rocha grande estarei edificando a minha assembleia, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Esse estudo, esta mensagem, eu quero falar sobre a igreja. A igreja, ela foi projetada e ela foi criada por Deus. Foi Deus quem criou, foi Deus quem projetou a igreja, a Assembleia dos Santos. A palavra igreja, no seu original eclésia, significa chamados para fora. Fomos chamados para andar na contramão deste mundo. Fomos chamados para sermos luz, para sermos carta lida, sal dessa terra. E a palavra igreja, ela tem várias vezes a referência no Novo Testamento. Encontramos esta referência, igreja, cerca de 100 vezes no Novo Testamento. Hoje, a palavra igreja, ela comporta vários significados. Entre eles, prédios ou templos, onde as pessoas se reúnem. Normalmente dizemos, vamos à igreja, se referindo ao prédio, ao templo, ao local onde nós nos reunimos. Também a palavra igreja tem como significado hoje locais, regiões, países. Por exemplo, a igreja brasileira, a igreja paulista, a igreja mineira, a igreja carioca, a igreja no município tal, se referindo à igreja como um grupo religioso. Mas, seja como for, a gente observa que o significado bíblico para igreja refere-se primariamente não às instituições ou culturas, mas sim a pessoas. Pessoas essas que se reconciliaram com Deus. Pessoas essas que tiveram encontro com Deus, que foram reconciliadas com Ele mediante a obra salvífica de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Cremos que a igreja teve a sua origem, ou pelo menos ela foi reconhecida ou conhecida publicamente lá no Pentecostes. Lá no Pentecostes, quando Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra e ali quase 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Temos aqui algumas referências bíblicas, por exemplo, João capítulo 16, versículo 7, Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13, você encontra aí alguns versículos a qual nós podemos basear para o que estamos dizendo aqui neste momento. Nesse estudo nós temos aqui alguns tópicos, e o primeiro tópico vai dizer termos bíblicos aplicados à igreja. Quais são os termos bíblicos que é aplicado a nós, igreja do Deus vivo? Primeiro termo, somos chamados de povo de Deus. Você é povo de Deus. Você tem um rei, você tem um senhor, você tem um governador. Não somos um povo que cada um faz o que quer, não. Somos o povo de Deus. E desde o começo da igreja, e no discurso de sua história, nesse curso da história da igreja, fica evidente que o destino da igreja está alicerçado na iniciativa e vocação divina. A iniciativa, ela sempre foi de Deus.
A iniciativa, ela é divina, a vocação é divina, a igreja ela é projetada por Deus, é criada por Deus. Deus ele toma a iniciativa, Deus ele nos vocaciona, isso vem de Deus para nós. Obviamente, nós precisamos responder positivamente a esta iniciativa, a esta vocação, mas a iniciativa e a vocação, elas são divinas. E podemos ver isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 16, 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. Vamos observar que esta iniciativa, que esta vocação, ela vem de Deus, é divina. E nós, reconciliados por Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, que pagou um alto preço para a nossa salvação, que pagou o preço para o perdão dos nossos pecados, e agora sim nós somos povo de Deus. O segundo termo, corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, agora nós temos um cabeça. E a cabeça deste corpo, a cabeça da igreja, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo, corpo de Cristo, é uma figura bíblica de máxima relevância para representar a igreja. Se há um termo que é da mais alta relevância, esse termo, corpo de Cristo. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Rei, mas acima, ele é a nossa cabeça. Deus formou a igreja de tal maneira que ela funciona melhor quando cada parte ou membro cumpre com eficiência o papel ou a vocação a qual foi destinado. Você que é igreja, você que faz parte desse corpo, o corpo de Cristo, você tem um papel a cumprir. Você tem uma vocação, aleluia. O Senhor ele quer contar contigo. E quando todos nós funcionamos bem, quando cada membro deste corpo está em bom funcionamento, a igreja cresce, a igreja avança, a obra de Deus ela é feita de uma maneira mais suave. Concernente a esse termo corpo de Cristo, temos aqui algumas referências. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 7, capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 25 de 1 Coríntios, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, Efésios capítulo 5, versículo 23, você vai observar aí a igreja como corpo de Cristo. Nós somos membros um do outro, nós somos participantes um do outro, e para você estar bem, eu preciso estar bem. Para que todo o corpo esteja bem, todos precisam funcionar bem para a honra e glória do nome de Jesus. Aonde neste corpo não há maior e nem menor, não há aquele que faz mais ou aquele que faz menos, mas todos contribuem para o bom andamento e o aperfeiçoamento dos santos nessa terra até o arrebatamento da igreja. Temos aqui outras figuras da igreja de Cristo, entre elas, noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E breve estaremos em um grande casamento. Em breve vai se ouvir: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Oxalá que nesse dia todos nós estejamos com as nossas lâmpadas acesas, estejamos com bastante azeite em nossa lamparina, tenhamos azeite para colocar, para repor, caso seja necessário. Outra figura da igreja, o rebanho do bom pastor. O rebanho do bom pastor.
Você faz parte de um rebanho, você faz parte da igreja, a qual o Senhor é o nosso pastor. Outra figura da igreja, os ramos da videira verdadeira. Nós éramos zambujeiros bravos, mas agora fomos enxertados na videira verdadeira. Também outra figura da igreja, templo de Deus. Templo de Deus. Você é templo de Deus. Você é morada de Deus. Você é morada do Eterno. O segundo tópico, igreja. Igreja como igreja universal e igreja local. Há uma igreja universal, uma igreja em toda a terra, aonde todos nós fazemos parte desta igreja universal. E também existe a igreja local, cada uma com seu ministério, com a sua sede, com seu pastor presidente,